Deixa eu te perguntar, você aí de casa, você já ouviu falar em contrato de namoro? É namoro, tá? Não é casamento, não. Pois é, pode parecer um exagero, gente, mas cada vez mais casais estão decidindo formalizar o relacionamento e no papel, não é no boca a boca, não. Mas por que, gente? Será que assinar um contrato no meio do romance, que é uma fase tão gostosa, né? A ideia é você não se preocupar com isso. Mas a ideia é deixar tudo às claras, desde a proteção de bens, né? A gente está falando de dinheiro, de imóveis, enfim, tudo que a pessoa tem ali, e até acordo sobre os bichinhos de estimação. Tem muita gente que está disputando guarda de pet depois de namoro, isso vira um problemão, tá? Vai para a justiça. Né? E até quando o namoro depois vira uma união estável, a pessoa já vai para a união estável ou para o casamento com tudo ali, ó, direitinho. É uma forma de evitar dor de cabeça lá na frente, deixar o amor mais leve, com tudo bem combinado desde o começo, para depois não ouvir aquela história, ó. Eu já tinha falado, eu avisei, tudo isso tá em jogo, né, pessoal? Eu tô aqui, deixa eu tomar um café gostoso com minhas duas amigas. Eu tô aqui com a advogada Kelly Andrade, especialista no assunto, e também com a minha amiga Jaqueline Marquesi. Jaqueline, coincidência, também é advogada, mas é nossa personagem aqui. Bom dia, meninas. Bom dia. Bem-vindas. Deixa eu começar esse bate-papo com a Jaque. Jaque, você não fez contrato de namoro, mas você fez uma outra espécie de contrato, que é a união estável. Muita gente que está assistindo a gente, olha lá, a Jaque com love dela, que lindos! Vocês decidiram então fazer a união estável, né? Explica pra gente por que o casal tomou essa decisão, Jaque. Sim, primeiramente é um prazer estar aqui nesta manhã, né, contribuindo com um tema tão atual e relevante. Obrigada. Para todos, né? Como chegamos à decisão, né, de formalizar a nossa união? Primeiramente nós namoramos, né, durante um ano, depois passamos a morar juntos. Pode falar aí nesse microfone para ficar mais alto para quem está em casa te ouvir. Então você estava contando que vocês namoraram por um ano, né? Isso. Aí depois decidimos morar juntos, né? Era um relacionamento com a intenção, né, de constituir família, sim. Duradouro, né, contínuo. Então, nós passamos nosso relacionamento, ele sempre foi de muita parceria, né, de apoio mútuo, né, um com o outro. Então, decidimos formalizar a nossa união estável. Nós formalizamos por meio de escritura pública e em cartório. Vocês chegaram a procurar a ajuda de um advogado especialista? Como é que foi isso? Não, porque eu sou advogada. Ah, tá certo, né? Poxa, que pergunta. Aí você já resolveu tudo. Mas a decisão partiu de uma parte só ou vocês ali conversando? Não, foi uma decisão em conjunto, tendo em vista o momento em que nós estávamos vivendo, né? Os objetivos em comum. E então nós decidimos, né, pela união estável, ela ser rápida, prática e menos burocrática, né? Além de ter todos os efeitos legais, né, equiparado a um casamento, um casamento civil, né? Então foi a melhor opção para o momento que estamos vivendo. Como que é o nome do seu marido? Você chama de marido? Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como é que é marido, esposa, companheira? Sim, na verdade é companheira, né? Mas nós chamamos de marido e mulher. Ah, maridão, já. Como é que é o nome dele? Vivemos como se casados fôssemos, né? O ditado, né? Como é que é o nome do seu marido? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Pois é, né? A Jaque, Kelly, é um exemplo aqui da união estável que muita gente faz, muita gente recorre. Até como, às vezes, um pré-casamento, que eu acho que é o caso de vocês, né? Daqui a pouco vocês vão partir para o casamento. Mas agora o contrato de namoro é uma coisa que antes a gente não via, né? O que a Jaqueline fez é muito comum, a gente vê. Agora o contrato de namoro é uma novidade aí que os casais estão recorrendo bastante, né? E tá cada dia mais comum, né? Daqueles casos namoridos, né? Namorido, Porque mantém um namoro, mas mora junto, né? Às vezes já coabita e quer esclarecer que ainda não é uma constituição de uma família. Então, até para poder preservar, por exemplo, patrimônio, estipula-se um contrato de namoro esclarecendo que é apenas um namoro. Então, não tem os requisitos ainda da união estável, que é a intenção de constituir família, que é um dos principais, né? Além de ser público, o que acontece? No namoro e na união estável, a relação é pública. É contínua e é duradoura. Então, são os mesmos requisitos. O que diferencia o namoro qualificado, que a gente chama que mora junto, né, de uma união estável? Exatamente a intenção de constituir família. A Jaqueline, por exemplo, ela fez porque ela tem a intenção de constituir família no presente. Ela se considera uma família, marido e mulher.
por isso fez uma união estável. Na união estável pode, inclusive, escolher se o regime de bens é aplicado, porque se não escolhe, vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Olha. Então, digamos que eu queira viver em união estável com meu companheiro, né? E eu formalize, eu posso escolher, por exemplo, o regime da separação de bens. Né? Cada um fica com o que é seu, né? O que sabe o que é seu. Enfim, posso escolher outros regimes diferentes daquele regime típico, né? Que é da comunhão parcial de bens. No contrato de namoro, tem muitas dúvidas recorrentes no escritório que são referentes às questões pessoais, né? Vem cá, posso colocar aqui obrigação de lavar vasilha? Mentira! Posso colocar a cláusula de fidelidade, né, no contrato de namoro? Também em relação aos pets, né, temos um filho em comum, né? E temos apenas um namoro. Ainda não temos uma união estável, né? Podemos definir tudo isso? É aquela história, o combinado não sai caro. E aquilo que não for contrário ao dispositivo legal, né, o que a lei autoriza a fazer, o casal pode sim convencionar. E é importante realmente antecipar e resolver as questões antes de uma eventual briga, né? Porque dizem que no início é meu bem, depois são meus bens. Meus bens, exatamente. Agora, esse contrato de namoro, quando a gente fala de algumas cláusulas assim... Cara, eu acho que ficou muito comum com aquele jogador, o Hendrick, né? Eu acho que a gente até tem imagem. Ele e a namorada dele fizeram esse contrato de namoro e colocaram ali algumas cláusulas... Né, engraçadinhas até. Você não pode arrumar uma namorada online no joguinho. Né? Agora, tem validade legal esse contrato de namoro ou é algo mais simbólico, Kelly? Ele tem validade jurídica, sim. Né? Primeiro, ele causa efeito apenas entre as partes, né, que tem conhecimento acerca da existência dele, podendo ser levado a público isso por meio de um registro em cartório. Mas, para que tenha validade, tem que respeitar a lei. Então, se existe alguma cláusula contrária ao que a lei permite, esse contrato vai ter um vício que pode ser passível de anulação. Então, é importante que seja um contrato com cláusulas que possam ser exigidas judicialmente. Sim. Não com coisas absurdas que futuramente não possam ser cobradas, né? Existem limites legais, então. A pessoa não pode colocar o que quer ali. Perfeito. Né? É isso mesmo. Tem que estabelecer esses limites, né? Porque não é uma brincadeira como o Hendrick fez, né? É algo sério, porque é um contrato. Então, ele estipula realmente a relação que as partes têm que cumprir. O contrato ele faz lei entre as partes. Essa é a regra básica do direito. Então, se firmou um contrato, tem que cumprir. Mas, para isso, tem que ser um contrato com fundamento legal, né? Para que proteja as partes de eventual cumprimento, poder ser exigido judicialmente. Já que você não quis fazer contrato de namoro, já quis partir logo para a união estável? Sim. Para você foi mais interessante? Sim. A união estável como ela é equiparada ao casamento civil, seus direitos e deveres são iguais, né? Nós optamos pela união estável. E, futuramente, nós pretendemos converter, né, essa união estável em casamento. Se Deus quiser, né? Isso é muito comum também, né? São contratos ali, né, que a pessoa vai firmando até chegar no casamento, né, Kelly? Perfeito. É importante também colocar que esse contrato de união estável, ele tem o nome também de contrato de convivência. E ele se assemelha muito ao pacto antinupcial, por exemplo. Todo regime que foge do padrão, que é o regime da comunhão parcial de bens, é obrigatório fazer-se um pacto antinupcial, que é um contrato prévio ao casamento, definindo cláusulas, regras patrimoniais e extrapatrimoniais. Nesse contrato de convivência, é possível, então, prever questões de sucessões, partilha de bens e também questões da convivência do dia a dia. Nossa. Então, cabe aos próprios companheiros estabelecerem essas condições. E se um namoro virar casamento, esse contrato ele tem que sofrer umas alterações ou dá para continuar o mesmo, por exemplo? Não precisa, porque ele se aplica só aquele período em que foi o namoro. Entendi. Com o casamento, dali para frente, aplica-se o Código Civil, né? As leis próprias para o casamento, então não precisa mais de fazer nenhum tipo de conversão. Qual que é o perfil do cliente, por exemplo, que te procura querendo fechar um contrato de namoro? Normalmente são pessoas que têm muito dinheiro envolvido ali na relação ou não? Você tem percebido aí pessoas que querem se resguardar mesmo, às vezes é a questão do pet, do animal, da convivência. Qual que é o perfil da pessoa que procura para fazer esse contrato de namoro? Então, o perfil mais comum vem com interesse em resguardar patrimônio. É o mais comum. Mas tem casos também que envolvem outras questões que não sejam patrimoniais, né? Como o caso do pet, por exemplo.
tem um cachorrinho lá, né? É do casal de namorados. Caso a gente venha separar, como vai ficar a relação com esse cachorrinho, né? Pois é, porque aí tem uns gastos, né, envolvendo o pet, que hoje é um gasto igual de filho, né, gente? Então, aí às vezes separa e um não quer arcar com as coisas do pet, fica tudo para uma pessoa só, é complicado, né? Perfeito, mas sempre que há algum tipo de dúvida sobre o futuro, é importante sim fazer um contrato. Perfeito. Jaque, depois que vocês fizeram a união estável, o que você percebeu, assim? O relacionamento ficou mais sério? Deu uma pesada ou, pelo contrário, ficou mais leve? Porque era realmente o que vocês queriam? Sim, no nosso caso, continuou tudo igual, né? Era o que nós queríamos, né? Porque desde o início em que passamos a conviver junto, a nossa intenção era de constituir família. Então, ficou até mais leve, né? Mais tranquilo, até mesmo pela segurança jurídica, né? Que a união estável ela nos proporciona, né? Sim. Então, basicamente foi isso. Não mudou em nada, não. Ficou... O respeito, o apoio mútuo, a parceria, ela continua, tudo do mesmo jeito. E seguimos. E a família, como é que reagiu? Foi tranquilo feliz, também, né? Normalmente, quando a gente vê casais jovens, né, como o caso do jogador, do Hendrick, da namorada dele, buscando esse tipo de contrato, ou união estável, mas no caso deles foi do namoro, há um envolvimento ali da família também, né? Porque a gente está falando, no caso dele específico, de um patrimônio enorme, né? E a família acaba se envolvendo também, né? Sim, acabam se envolvendo até para buscar preservar, sim, né? Sim. E o que é importante colocar é que, havendo boa intenção das duas partes, não há o que temer, né? Eu acho que tudo que é conversado, que é construído em conjunto, né? Que há um consenso, precisa realmente ser formalizado. A Jaqueline deixou bem claro que ela sempre teve intenção de construir família. Exatamente. Então, esse é o requisito para a união estável, a intenção de ser uma família, independente de estar casada ou não no papel, né? Mas ela gostaria de formalizar a união estável porque é aquilo que ela gostaria para ela e o companheiro, né? De ser uma família. Mas, nos casos dos mais jovens, a preocupação realmente por conta... nós vivemos hoje no mundo de relações que acabam e terminam muito rapidamente. Isso é verdade. Né? Então, pensando nisso também, que é importante buscar essa orientação e se prevenir, para evitar problemas futuros. Estão chegando algumas perguntas aqui. Eliandro, ele é de Cariacica Sede. Obrigada pela participação, Eliandro. Ele quer saber se ele precisa ir ao cartório ou contratar um advogado para fazer contrato de namoro. Olha só, o contrato de namoro é um contrato que pode ser feito tanto com advogado de forma particular ou no cartório. Então, tem as duas opções. Assim também é o contrato de união estável. Pode ser particular, com firma reconhecida, né, com testemunhas no cartório, ou pode ser público por meio de uma escritura pública. Nas duas situações, não necessariamente tem que ter um advogado acompanhando. Só que se orienta, né, se orienta que haja um advogado assessorando esse casal, porque há muitas consequências, né, de acordo com a decisão. Muitas vezes não há esclarecimento em relação às consequências daquela decisão. Então, o advogado ele tem que esse papel de orientar mesmo, né, o casal para que façam aquilo que eles realmente querem fazer. Não incorram em erro, né, em algum tipo de equívoco por não conhecer as regras. Perfeito. Então, em nenhum dos dois casos, seja um contrato particular, que você faz na sua casa, no seu computador, imprime, assina, reconhece firma em cartório, bonitinho, ou seja na escritura pública no cartório, não precisa de advogado, mas recomenda-se que se procure um advogado para se consultar sobre direitos, deveres, obrigações e consequências. Para a pessoa se respaldar ali, né? Mas nos dois casos é tudo muito simples, né? Como a Jaqueline falou, é tudo muito simples e rápido, é bem acessível, né? Nos sites, hoje os cartórios têm a lista de documentos necessários, né? Já leva tudo prontinho, faz na hora e tudo certo. Sejam felizes para sempre. Felizes para sempre, é isso aí, gente. A ideia do contrato, né, é firmar ali para que tudo dê certo, né? Para pensando já em separação, pelo amor de Deus. Tem gente querendo saber qual que é a diferença entre o contrato de namoro e o contrato da união estável. É a pergunta da Paola Siqueira. Paola é de Vila Velha, Itaparica. Obrigada, Paola, pela participação. Obrigada, Paola. A diferença está exatamente na intenção do casal. Se o casal quer realmente ficar só como namorados, se apresentarem como namorados, ainda que morem juntos, por exemplo, é importante que façam um contrato de namoro para poder deixar bem claro que não querem
que entendam que eles são uma família e que já moram em união estável. Então, para não haver dúvida sobre a condição do casal, eles firmam, então, um contrato de namoro para afastar todo e qualquer tipo de dúvida a respeito do tipo de união que eles têm. Agora, aqueles que já moram em união estável querem constituir de fato uma família, que falam para todos, esse é meu marido, essa é minha esposa, essa é minha mulher, né? Que se apresentam como um marido e têm a intenção de ser uma família no presente, esses, sim, seriam os casos de contrato de união estável, porque há a intenção de se formar uma família naquele momento, naquele presente que eles estão vivendo. Perfeito. Tem uma pergunta polêmica aqui, a pergunta da Letícia da Costa. Letícia é de Vitória, em Anguetá. Ela quer saber o seguinte: eu posso colocar no contrato de namoro uma cláusula sobre traição? E se meu companheiro descumprir essa cláusula, o que acontece? Obrigada pela participação. Ai, ai, ai. Poder pode, viu? Não é ilegal esse tipo de cláusula, não. Inclusive, é muito comum, né? Nós víamos muito isso em países americanos, com estrelas da música, dos esportes, né? Que tem um patrimônio milionário. Então, eles colocavam cláusulas de traição. Em caso de traição, né, havia indenização, partilha de tal forma, né? E acabou que isso veio chegando no Brasil. Ainda bem, que bom, né? Porque há essa compreensão de que nós podemos, sim, decidir o nosso futuro. O que é importante nesse caso, da cláusula de fidelidade, né? É que ambos realmente estejam decididos por isso. Que não seja uma coação, que não haja um tipo de obrigação, né? Imposição da cláusula. Não, o contrato os dois têm que querer, né? Então, é importante que o casal aí decida realmente por essa cláusula de fidelidade. E pode, sim, estipular consequências para isso. Em caso de descumprimento, aciona-se o judiciário para poder requerer o cumprimento, né, a penalidade, caso previsto ou não, ou a indenização. Independente de cláusula ou não em contratos de namoro, caso haja infidelidade e isso acarrete em consequências para a sua vida pessoal, de forma como danos morais à sua imagem, à sua reputação, né? Você pode também exigir uma reparação por dano moral. Perfeito. Mas nos contratos, independente de ter ou não, né? É importante que saibam que pode haver uma consequência em caso de infidelidade que gere danos morais à vítima. Perfeito. Kelly, obrigada pelas informações, dando uma aula pra gente. Jaque, obrigada também por ter compartilhado, né, a sua decisão. Felicidades para você e para o seu maridão, tá? Obrigada aí. Chama a gente de casamento, né? Com verdade, quero ser convidada. Vamos encerrar juntas. Beijo, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.